Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este nosso encontro. É uma alegria estarmos aqui de novo, reunidos, nesses estudos da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. No nosso encontro passado, nós falamos da estrutura da Psique 2, onde nós adentramos no inconsciente coletivo, pessoal, um pouquinho da sombra, dos arquétipos, e mais lá na frente nós vamos estar reforçando um pouquinho mais. E hoje nós vamos estar falando da estrutura da Psique 3, onde nós vamos trazendo os conceitos da psicanálise de Freud. Adentrando um pouquinho no conhecimento do pai da nossa psicanálise, né? E falando um pouquinho mais desta estrutura, onde nós vamos trazendo mais o id, né? Os impulsos, as pulsões, os impulsos do desejo e outros mais. Então, nós vamos trazendo um pouquinho, desabrochar das potencialidades internas do ser, fazem-se muito lentamente, enquanto as vivências orgânicas da sobrevivência, da manutenção do corpo, do repouso, da reprodução, prevalece assinalando com o vigor da vilegiatura humana nas repetidas reencarnações. Então, todo esse processo de nossas potencialidades, ele faz lentamente, ele não é rápido, ele vai se trazendo de acordo com as reencarnações, todos esses impulsos de sobrevivência do ser, né? É tudo muito devagar, que prevalece assinalando ao longo das reencarnações, cada vez mais adentrando um pouco mais profundamente com tudo isso nas reencarnações. Então, Freud, diante de todo esta bagagem dele de estudo, ele traz acreditava que tínhamos certas pulsões, que ele estabelece como pulsões de morte ou pulsões de vidas. O que vem a ser pulsão de morte e pulsão de vida? Seria mais ou menos aqueles conteúdos que vêm na nossa mente, uns destrutivos e outros positivos, que naturalmente ressurge em nosso ser. Então, ora a gente está alegre, feliz, com pensamentos gostosos, de alegria, de felicidade, porque estamos aqui vivendo, e outras vezes esses impulsos vêm com muita força, onde ele traz realmente desejos de morte, de destruição da nossa psique, né? Então, as pulsões de morte estão voltadas para a autodestruição da psique, quando temos impulsos destrutivos em nossa própria natureza. Quantas vezes a gente tem pensamento de suicídio, de não alegria, eu não mereço, não sei o que eu estou fazendo aqui, ah, meu Deus, que vida é essa, eu não pedi para nascer, e muito mais profundo. Muitas pessoas passam por depressões, por problemas psicológicos bem profundos, em que tem só pensamento ruim, pensamento assim, que você fala, nossa senhora, né? É como se ela estivesse mergulhando num fundo de um poço, e que isso a gente vai entender um pouquinho agora com o Freud, né? Com esses estudos dele, falando desta autodestruição, que todo pensamento negativo, destrutivo, o que acontece conosco? Por que ele acaba destruindo o nosso ser mesmo? Porque quando você carrega por muito tempo este pensamento destrutivo, de menos-valia, de que não merece, de que não sabe o que está fazendo aqui e tudo mais, este pensamento, ele acaba trazendo doenças. Ele acaba gerando um morbo psíquico denso e que acaba o nosso corpo, os nossos hormônios, eles não vão fabricando, porque a gente
não consegue ter um pensamento mais alegre, voltado à alegria, à felicidade de estar vivo, de estar na reencarnação, e a gente não tem conhecimento da vida eterna, muitos não estudam, não conhecem, não entende Deus, e aí acaba gerando em seu ser, não fabricando essa parte hormonal da alegria, da serotonina e ou noradrenalina e outros que o corpo não consegue fabricar nessa parte hormonal e aí a pessoa adoece, né? E principalmente se são chamadas doenças psicológicas, psicossomáticas e muitas outras que vai aprofundando, levando o indivíduo para a autodestruição. E nós temos pulsão de vida. Somos tomados por forças harmoniosas que vêm contribuir com a harmonia do nosso ser. São aquelas forças, energias de alegria, de vontade de viver, de que está tudo bem, eu vou viajar, eu vou ser feliz, tudo vai dar certo hoje, sabe? Aqueles pensamentos gostosos, alegres, saudáveis, e que muitos de nós, a maior parte do tempo, tudo que olha, sente assim, Senhor, agradeço pela vida de hoje, pelo levantar, agradeço o sol, agradeço o frio, a chuva. São pessoas que estão sempre bem e que nada as derruba. Tá, em alguns momentos a gente sempre tem altos e baixos que fazem parte, mas estes são o id, né? As pulsões que vêm de dentro de nós, em que o Freud denominou pulsão de vida e pulsão de morte. E a id constitui o polo pulsional da personalidade, que é isso que nós estamos explicando. Os seus conteúdos, expressões psíquicas das pulsões, são inconscientes. Por um lado, hereditário, inato, e por outro, recalcado e adquirido. O que vem a ser isso? Estes conteúdos, todas essas pulsões, tanto para o positivo como para o destrutivo, faz parte, mas ela está no inconsciente. Ninguém pensa, eu quero só pensar hoje em morrer. Não, hoje eu não vou ter alegria em viver. Não, hoje eu quero um dia feliz. Você não prepara isso, acontece. Você acorda com este sentimento, ou sentindo, trazendo para fora, na sua personalidade, estas pulsões. E tá tudo certo. Por quê? Porque não está na consciência. Eu não elaboro, eu já acordo. Então, se eu não dormi bem, não tive um dia anterior bem, ou não pedi para o meu anjo da guarda para fazer aquela viagem espiritual de mãos dadas com ele, para estudar, para ir me conhecer melhor na espiritualidade, e às vezes eu não fui para um lugar tão agradável, eu acordo assim muito na negatividade, na destrutividade. E aí, então, eles são inconscientes. E veja, por que inatos e outros recalcados e adquiridos? Porque esse inato, ele é herança de outras encarnações, faz parte do meu arcabouço. Eu tenho esses arquétipos que é mais profundo. Algumas pessoas, elas são mais positivas e outras têm pensamentos mais destrutivos, sua própria personalidade. Por quê? Porque a herança que ele trouxe de outras encarnações. Até aí, é isso que nós estamos explicando aqui. Não tem nada de errado, tá tudo certo. Por quê? Porque faz parte. E nós nascemos para quê? Para ressignificar, para mudar os nossos arquétipos, para viver de uma forma melhor, mais gostosa, transformar aquilo que eu não elaborei. E por que recalcado e adquirido? Por quê? Na infância, na nossa vivência, os pais têm a missão de aparar as arestas dos seus filhos. E na própria correção que ele faz nesta moldagem, às vezes, por não ter também consciência, ele exacerba nestas correções. Então, traz algumas
coisas de que aquele comportamento não é adequado, que não deve ser assim, ou seja, ele exagera. E o ser, nós, seres humanos, temos a tendência inata em nós também de querermos sermos acolhidos, amados, pertencer à família, aquele núcleo. E é um mecanismo natural, também é inconsciente. Isso é o ego que vai manipulando todo esse sistema. E veja, às vezes, como a gente percebe que não agradou o pai ou a mãe, a infância não tem muita consciência, a gente deixa de viver aquelas pulsões que seria inata em nós para poder viver aquilo que o pai e a mamãe ou a família, seja lá quem for o cuidador, a professora, vai moldando. E aí a gente recalca, a gente manda para o inconsciente a nosso verdadeiro eu. Por isso que a gente está aqui, para este autodescobrimento. Então, quando a gente estuda a sombra, por exemplo, percebe-se que ela traz também essas pulsões do id. O que é o id? É os impulsos. Impulso do desejo, que Freud lá atrás fez muitos estudos, quando as pessoas lá no passado tinham problemas mentais e eram internados em hospitais psiquiátricos. Então, ele descobre esse impulso, mas era muito ligado à libido, à sexualidade, como uma punição interna. Mas o Jung, que foi o discípulo de Freud, ele aprofundou muito mais neste inconsciente e ele diz, né, nos seus estudos, James Hollis e muitos outros estudiosos trouxeram assim essa estrutura, dizendo que não é só o impulso do desejo do sexo, da libido ligada a esse nível, mas é o impulso do desejo de dominação sobre o outro. Então, é bem mais profundo quando a gente traz, né? Então, tudo isso faz parte do nosso inconsciente. Então, veja, a doutrina espírita, ela chama a atenção para a necessidade do processo do autodescobrimento, que é a ferramenta que faz com que verificamos como anda a estruturação do ego. Esse espíritas, amai-vos, instruí-vos, não é isso que Kardec dizia? Exatamente isso. Esse instruí-vos é o autoconhecimento, o autodescobrimento. Além do amar e de trazer a nossa moralidade, a ética, Jesus como modelo e guia para a gente pautar a nossa vida, sempre nos colocando no lugar do outro, não fazer ao outro o que a gente não gostaria de receber do outro. Veja aí, toda essa estruturação é para trazer essa estruturação do ego, essa estruturação do ego, do eu, né? Para que a gente tenha consciência e use esta ferramenta deste autodescobrimento, principalmente agora nos estudos da série da nossa benfeitora Joana. Por quê? Porque ela aprofunda muito mais em nosso ser. E ela traz, assim, conceitos de todos estes estudiosos para entendermos o nosso comportamento de espíritos imortais. Para que a gente continue nessa subida de espiral, voltando a Deus com as potencialidades intrínseca em nós, germinada em nós, mas a gente precisa estruturar. Por quê? Porque o ego, o eu pequeno, desestruturado, ele é muito um olhar só para si. E ele usa de muitos mecanismos de defesa, de fugas psicológicas, para não olhar para dentro. Então, quando a gente olha um pouquinho para a sombra, a gente começa a entender tudo que está em mim e olhar com amor, com acolhimento, né? Então, veja aqui, é por isso que verificamos em algumas pessoas um comportamento de pessoas de comportamento calmo, tranquilo, e de uma hora para outra transforma-se em bicho, numa agressividade, porque desconhece a si mesmo. Então, ela é tomada por um outro eu,
né? É como se um complexo viesse à tona e você se torna, seja tomado pela fúria, pela agressividade, pelo desejo de brigar, isso que a gente vê no trânsito, com as pessoas, que você mexe um pouquinho com ela, já dá aquele gatilho e ela reage com agressividade. Então, precisamos conhecer a nós mesmos, né? Todos também precisamos conhecer a nossa raiva, né? E entender que essa emoção, ela também nos impulsiona ao lado positivo, não é só negativo, não. Pelo contrário, é através da raiva que a gente cresce, né? Então, veja, todos temos raiva e não é problema nisso. A única questão é que devemos canalizá-la de maneira positiva, isto é, transformá-la em uma força para a mudança, que irá ajudar na estruturação do nosso ego. Então, ter raiva não é o problema. Nós temos. E não adianta a pessoa dizer, eu tenho raiva, porque tem. Né? É uma emoção inata em nós. Mas esta raiva, ela tem que nos impulsionar para sermos melhores. Então, um exemplo bem simples aqui, para que a gente possa entender um pouquinho disso. Eu quero conseguir alguma coisa, um estudo, uma faculdade, um nível superior, um apartamento melhor, um carro. Aí eu falo com um amigo, o amigo fala, não sei, não, será que você vai conseguir? Sabe aquela dúvida? E que a pessoa fica com uma raiva danada, porque queria reagir àquilo, mas ouve, aquece, mas por dentro fica sentindo e fala, eu vou provar que eu posso, porque eu posso. E luta para conquistar um novo espaço, um novo trabalho, uma conquista material, uma conquista espiritual. Então, a gente, tomado por esta raiva, nos impulsiona a crescer e a evoluir. O que a raiva destrutiva é aquela que parte para uma vingança, para um ódio, para um desejo de se vingar. E aí sim, essa raiva se transforma numa emoção muito destrutiva, que querendo destruir o outro, destrói a nós mesmos. Porque é um veneno que a gente toma, querendo matar o outro, mas mata a nós mesmos. Então, veja, tudo isso é uma força para que a gente conheça, para estruturar o nosso ego. Se essa raiva se tornar sombria, destrutiva, tanto o outro como a nós mesmos, porque se transforma em veneno, eu acabei de falar, né? É aquela raiva que a gente exacerba, que a gente deixa com que ela se torne num desejo de se vingar, né? Lembra lá atrás, quando a gente lê o Evangelho, a gente vê o duelo. Qualquer raiva, qualquer sentimento, qualquer coisa, vamos lá duelar. E um ia morrer, né? Hoje a gente já não está mais assim nesse duelo físico, mas nós estamos num duelo mental. Então precisamos entender todo este arcabouço para que a gente não participe disso. O que é uma raiva boa? É aquela raiva que me impulsiona a crescer, mas também o entendimento de que eu preciso ser melhor. Por que isso me afetou? Por que eu estou incomodada? Por que eu vou guardar aquilo que é dele, que é do outro? Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que entender as minhas potencialidades. Entendeu? Que aí sim, veja, nestas minhas potencialidades, eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso sentir, mas eu não vou deixar com que ela me destrua. Eu não vou deixar com que ela se torne tão exacerbada ao ponto de querer me vingar. Eu vou deixar para lá, deixa ir aquelas coisas, né, que não faz bem para ninguém. Então, remanescente dos instintos, dos impulsos do desejo e do prazer, que procede do id, exteriorizam na forma de ego e permite o controle e a constatação consciente da realidade, como herança dos registros mais profundos da psique. Então, veja, todos esses impulsos são remanescentes do nosso ser, né? Não só dos impulsos do desejo, que está lá atrás, que vem caminhando
descontroladamente em algumas pessoas, né? Mas também da nossa realidade interna, de nós entendermos todo este potencial, mas que nós precisamos olhar, trazer para a nossa consciência e ressignificar e mudar tudo isso. Então, como não sei lidar com estas forças que habitam em mim, não sei transformá-la. Eu as nego e recalco-as, deixando-as escondidas. E assim o ego vai criando mecanismos conflitivos para lidar com algo que é muito natural de nossa essência. Por que o ego traz fugas psicológicas, mecanismos de defesa, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque a gente não sabe lidar com esse potencial todo. E a gente, ao olhar e sentir, a gente não quer ver, não quer se aprofundar, não quer se descobrir, não quer saber o porquê. E nós temos que saber o porquê. O que está acontecendo? Por que isso está me afetando? Por que isso me aflige? Olhar para aquilo, trazer a consciência lúcida de todos esses mecanismos de conflitos que trazem nossa vida. Porque, de uma forma geral, nós estamos num planeta ainda de provas e expiações e nós não somos perfeitos e não seremos ainda muito rapidamente perfeitos, mas nós temos que ser inteiros, nós temos que ser seres individuados. Então, para que eu seja individuado, eu preciso conhecer, eu preciso entender. E entender que é muito natural na minha psique que eu reaja a algumas situações, porque eu estou aprendendo agora a elaborar tudo que está em mim, mas eu preciso olhar, eu preciso descobrir, e eu preciso entender os mecanismos de defesa do ego, porque ele procura um monte de mecanismo para que a gente viva bem, tranquilo, mesmo diante de um arcabouço profundo tão conflitante que não traz estruturação para nós. Mas aí que entra não só a religião, que é para que a gente aprenda a religar a Deus, mas a consciência desperta das minhas potencialidades, do que está em mim, e o que está em mim é meu. E eu tenho que aceitar e olhar para aquilo com carinho e trazer o entendimento e a conscientização e renovação daquilo todo. Então, veja, por causa do imenso período de predominância do instinto, como guia de comportamento, até o momento que surge a predominância da razão e do discernimento, fixaram-se em nós os caracteres mais fortes das sensações, facultando o campo para o poder. Por quê? Joana de Ângeles, ela nos diz que nós vivemos como mônadas celestiais, nossa psique, a formação do nosso espírito, em reinos inferiores, né? Primeira dimensão, segunda, nós estamos na terceira, que é o animal racional. Mas veja, olha ali, quando a gente traz o processo evolutivo de nós, né, do homem, nós vivemos 250 milhões de anos, de 200 a 250 milhões de anos, no reino animal, em que foi desenvolvido as emoções e o instinto de sobrevivência. Então, para sobreviver, o que a fera faz? Ela ataca. Se ela sabe que ela dá conta, ela luta pelo território, pela parceira. O animal é assim, é instinto de sobrevivência. Quem pode mais, vai em frente. Quando ele percebe que ele não dá conta, ele pode fazer duas coisas: se fingir de morto, tá ali, esticadinho, mortinho, né? Porque ele sabe que não vai dar conta, que não vai dar, e ele quer viver, porque ele tem ali o instinto de sobrevivência bem intrínseco nele, então ele finge de morto. Ou ele corre. O sangue se bombeia para as extremidades e ele vaza. Então, por que que hoje, num assalto, por exemplo, numa situação difícil no nosso cotidiano, que a gente não sabe qual vai ser a minha reação? É justamente por isso. Por quê? Porque eu não sei qual é o meu instinto,
o que ele vai exacerbar? Porque nós vivemos psique neste reino milhões de anos e estamos no reino hominal apenas algumas dezenas de milhares de anos. É muito pouco ainda. Por isso que a gente tem muito mais a astúcia, a agressividade intrínseca em nós, justamente pelo instinto de sobrevivência. E aí ele faculta muito mais esse impulso do desejo de dominar o outro, porque no íntimo é medo que o outro tome o nosso lugar, que o outro tira o meu lugar. A gente não entende que o sol brilha para todos e que todos pode brilhar, né? Mas não precisa apagar a luz do outro. Mas, como a gente não tem consciência e parte de um instinto de sobrevivência, o que acontece conosco? A gente reage, a gente quer o poder para dominar o outro. E não é só o outro no sentido pessoal, no dia a dia, é nações poderosas querendo dominar outras nações, querendo mandar em territórios, querendo ditar normas e regras. Tudo isso prevalece desse instinto de poder, de dominação sobre o outro. Então, a astúcia predomina muito mais do que a inteligência, porque expressa mecanismo do instinto animal da preservação da vida, provocando meios de sobrepor-se sobre o outro, porque considera prioritários seus interesses de ordem pessoal e as suas necessidades reais ou imaginárias. Então, veja, não só o homem briga porque ele age, ele tem medo que o outro tome seu lugar. Então, antes que o outro faça isso, eu vou dominar, eu vou cuidar, eu vou ter o domínio. Nós vemos em empresas pessoas que não delega poder a ninguém, mesmo cansada, mesmo cheia de trabalho, não delega, porque ela quer ter o controle, o poder. Isso nós vamos levar para governantes, para nações, para governos e tudo mais. Tudo isso por causa do quê? Da astúcia que predomina, a manipulação das pessoas. Por isso que a gente fica horrorizado de ver alguns comportamentos. Mas tudo isso é porque está intrínseco muito nesta pessoa, nestes seres, o desejo de poder, de dominar o outro, seja o outro quem for, se é uma pessoa, se é uma nação. E tudo isso vai para o quê? Para o coletivo. E quando entra no coletivo, os homens se deixam dominar. Eles ficam naquele todo. Então a gente sempre diz, gente, vamos ser diferente, não vamos se fazer parte da manada, né? Vamos ser diferente, vamos olhar para nós no autodescobrimento, para cada dia a gente ser melhor um pouco e deixar de querer pegar o lugar do outro. Todo mundo tem um lugarzinho. O sol ilumina todo o planeta, toda a Terra, traz vida a todos os lugares. Por que a gente não pode deixar o outro também sobressair e viver bem? Nós precisamos combater o medo de perder o lugar. É tudo transitório, né, gente? Não precisa brigar por um lugar, por um espaço, né? Cada um chega onde tem que chegar, é tirado na hora que tem que tirar, vai embora, desencarna, larga tudo aí. E a gente perde muito tempo na nossa jornada aqui na Terra se apegado a esse desejo de poder, né? Vamos trabalhar muito isso, é uma das provas mais difíceis do ser humano.